Fala galera que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para falar de 3 equipes que oficializaram a sua desistência da Série D do Campeonato Brasileiro. Equipes que não são da região Nordeste e muito menos equipes pernambucanas, consequentemente. Estamos aí mantidos na disputa com o Salgueiro, com o Afogados e com a equipe do Central. Mas outras equipes em outros estados do país acabaram anunciando a desistência, alegando motivos financeiros e também essa incerteza por conta desse cenário da pandemia do Covid-19. Então, as 3 equipes que oficializaram desistência, 2 estavam até então no grupo A1 da competição, grupo que é composto em sua maioria por equipes do norte do país, e o grupo A6, que é um mix de equipes do Nordeste com equipes do Sudeste do país. Também tem representantes ali do Centro-Oeste e nesse caso foi uma equipe do Sudeste que acabou desistindo. Enfim, no grupo A1 tivemos a desistência do Rio Branco, do Acre. A equipe lá acabou alegando falta de recursos financeiros, inclusive ela nem se classificou para a fase seguinte do campeonato acreano. No seu grupo, viu o Atlético do Acre e o Plácido de Castro avançarem à fase seguinte da competição. Inclusive, nesse momento, o Rio Branco passa por um momento gravíssimo na sua saúde financeira. Então, até mesmo por conta disso, o Rio Branco acabou anunciando sua desistência da 4ª Divisão Nacional. Mesmo com essa grave crise financeira, o clube acabou renegociando dívidas com a Receita Federal, mas não foi o suficiente para garantir a sua permanência nessa fase de grupos da competição. Com isso, o Plácido de Castro é uma equipe que deve herdar a vaga da equipe do Rio Branco no grupo A1 da Série D do Campeonato Brasileiro. A outra equipe do grupo A1 é o Vilhenense de Rondônia. Acabou aí desistindo da competição, em meio aí a essa pandemia. O presidente do clube, o Valdir Kurtz, acabou falando desse cenário de incerteza, das dificuldades que o clube tem em relação a pagamento de salários nesse período. Então, com isso, o Vilhenense acabou dispensando seus atletas desse período e agora vai focar na construção do CT. Pelo menos essa é a ideia da equipe lá de Rondônia, que tem aí essa desistência como um ponto positivo para um desejo antigo da diretoria, que era buscar essa reforma, essa construção, na verdade, de um centro de treinamento para o clube. Com a desistência do Vilhenense de Rondônia, a gente tem um cenário bem interessante aí, porque quem herda a vaga é o Ji-Paraná, também de Rondônia, que disputaria o mata-mata, a preliminar da Série D, contra o Nacional do Amazonas. Ele herda essa vaga na fase de grupos e quem disputa o mata-mata na vaga do Ji-Paraná é o Real Ariquemes, também de Rondônia, enfrentará o Nacional do Amazonas em 2 partidas. Então sai o Vilhenense de Rondônia da fase de grupos, o Ji-Paraná, que disputaria o mata-mata, entra na fase de grupos e quem disputa o mata-mata é o Real Ariquemes contra o Nacional lá de Manaus. E por fim, o grupo A6 tem aí a Patrocinense de Minas Gerais, que foi uma das primeiras equipes a anunciarem a desistência, alegou custos aí de mais de R$500 mil. Inclusive houve reunião com a prefeitura da cidade de Patrocínio, juntamente com a diretoria do clube, mas nada resolvido. Mesmo com a CBF bancando os custos de vários pontos aí a respeito do futebol brasileiro, hospedagem, taxa de arbitragem, enfim, todos os custos, a maioria deles bancados pela CBF, mesmo assim a equipe do interior mineiro acabou desistindo da competição. A expectativa é que o Vila Nova de Nova Lima é quem assuma essa vaga da Patrocinense no grupo A6 do campeonato. E lembrar que caso o Vila Nova ele não tenha as devidas condições, o Vila que ainda não confirmou se terá as devidas condições financeiras para tal, a URT também de Minas Gerais é quem aguarda esse desenrolar da história. Lembrar que todas essas equipes, essas 3 equipes citadas, elas acabaram não infringindo o artigo 34 do regulamento específico desta competição, que prevê que os clubes ele têm 50 dias antes
para desistir da competição, alegando a falta de recursos financeiros ou até um outro motivo de força maior. Nesse caso, o prazo estipulado para a desistência da Série D foi até o dia 13 de março. Patrocinense, Rio Branco e Vilhenense, eles cumpriram essa data, né, que foi estipulada, e alegaram aí os seus determinados motivos para ficarem de fora desta edição 2020. Então, com esse novo desenho, o grupo A1 fica com o Atlético do Acre, Bragantino do Pará, Fast Clube de Manaus, Galvez do Acre, Plácido de Castro, que entra aí na vaga do Rio Branco, Ji-Paraná, que entra na vaga da equipe do Vilhenense, Independente do Pará e a definição entre Real Ariquemes ou Nacional do Amazonas. E no grupo A6 temos aí Atlético da Bahia, Bahia de Feira, Caldense, Tupinambás, a equipe do Vila Nova, de Nova Lima, né, o terceiro mineiro, entra na vaga da equipe da Patrocinense, Gama, do Distrito Federal, Palmas, do Tocantins e a última vaga que será decidida no mata-mata preliminar entre Tocantinópolis ou Brasiliense do Distrito Federal. Novas desistências, elas estão, né, quem sabe, suscetíveis a acontecer devido a essa pandemia do coronavírus. Agora, essas equipes que desistirem nesse momento, acredito que não devem sofrer as devidas sanções desse artigo 34, até mesmo por conta dessa paralisação que pegou a todos de surpresa. Ninguém estava contando, né, com esse advento de uma pandemia que poderia, né, comprometer todo o andamento do calendário do futebol brasileiro e do futebol mundial. Então, o artigo 34, acredito que ele deve ser maleável em relação a essas equipes que anunciarem novas desistências daqui para frente, mas a expectativa é de que clubes de menor porte, de menor poder aquisitivo, eles também possam, quem sabe, sair da competição por conta de recursos financeiros, a falta dele, na verdade, né, que vai incidir diretamente e vai modificar bastante a competição com o passar do tempo. Então é isso, espero que tenham gostado, se inscrevam no canal do Anderson Batista, ativando o sino das notificações e dando like nos nossos vídeos. Forte abraço a todos, eu retorno a qualquer momento com mais um destaque aqui na nossa plataforma. Até lá!